Olá, pessoas, tudo bem? Bem-vindos Oi, ao, gente, bem-vindos ao outro Itancast, que nós estamos que eu não sei qual é o gravando. número, Eu também não sei qual é o número, detalhes. já perdi a Eu conta. pedi a conta, só aceito. E então nós estamos gravando relativamente cedo. Se eu vou conseguir, depois de sair o capítulo oficial, né? Mas se eu vou conseguir postar esse negócio aqui cedo é outra questão que a gente vê depois. A minha internet também não está colaborando para isso, enfim. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 121 do mangá de Shingeki no Kyojin, que pra mim foi um capítulo que eu sempre pensei coisas ruins do Eren, mas nem todo o meu desgraça que eu pensava do Eren tá me preparando para o que esse capítulo me entregou. E Eu o Carol, acho que como a gente esperava foi sequencial do capítulo passado, mas trouxe muito mais reviravolta do que acho que todo mundo esperava, assim. Eu pelo menos achava que ia ser mais um capítulo assim, igual foi o capítulo passado, né? Tipo, de como é que a gente usa o termo assim de tipo de mostrar alguma coisa, tipo um capítulo de recapitulação para recapitular com alguns detalhes, mas que não ia acrescentar nada de novo. Eu achava que talvez no final ele deixasse alguma ponta para alguma coisa que viria depois. Eu não esperava plot twists nesse capítulo, não. e ele acho que ele relativamente assim foi tranquilo, porque tipo, quando você para pra pensar na repercussão desse capítulo comparado aos outros, eu não sei se é porque eu tô meio distante nesse mês, mas eu achei a reação dele mais tranquila. Apesar de que o povo que eu vi reagiu, tava todo mundo doido. Cara, eu acho que tá todo mundo passando por uma reação de estranhamento, assim. Eu acredito que seja igual quando saíram os capítulos do Porão, assim, apesar de eu ter começado a acompanhar o mangá justamente aí nos capítulos do Porão, eu ainda não acompanhava o fandom. Então eu não sei muito como foi a reação da galera, mas pelo que eu vejo todo mundo falando, foi Não. muito aquela coisa do tipo, um lixo, não quero mais, Sayama não sabe escrever, que não sei o quê. Tipo assim, um estranhamento porque a história mostrou uma coisa completamente inesperada. Eu acredito que talvez a sensação seja a mesma agora, assim, eu vi muita gente falando isso, assim, não tenho mais vontade de acompanhar, que não sei o quê, porque vê uma coisa muito diferente, mas aí você acaba continuando, e aí talvez você se convença de que aquela coisa foi legal, pode ser que não, pode ser que sim, acredito que vá por um caminho legal, Bem, mas nem vou entrar nesse mérito agora da galera que está falando que ele escreve mal, isso a gente fala depois. bem, eu tava no fandom já participando já bem ativamente quando saíram os capítulos do Porão. E eu acho que a reação naquela época foi muito mais forte. Assim, de indignação mesmo. Apesar de que eu vi uma boa reação agora, eu acho que não se compara a do Porão. E eu também acho que são por motivos diferentes. Eu acho que do Porão é porque foi um choque, porque foi tipo a verdade que veio à tona. E aqui, nesse caso, apesar de ter um elemento que foi surpreendente, que ninguém mesmo estava esperando, mas ele ainda estava se alinhando numa linha geral de coisas que algumas pessoas já imaginavam, que a gente mesmo vinha batendo nessa tecla desde que esse podcast começou, Hum. que no caso era o desenvolvimento do Eren e que tinha muita gente, né, falando que essa linha do Eren podia vir a acontecer, dele se tornar um vilão, e do outro lado teve muita gente que não aceitava que isso que achava que ele tinha suas boas justificativas, que ainda pode assim tem muita gente se prendendo a isso, né? Mas cada vez mais essa ideia está sendo colocada contra a parede. E eu acho que o povo está sensível por causa disso, porque eles acham que não viram isso chegando. Esse desenvolvimento do Eren, tipo, esse lado vilão do Eren. Cara, mas eu acho que, assim, eu não acho que é questão de não ter visto, eu acho que é questão de não querer ver. Porque, assim, Exatamente. a gente, a gente Eles bate falam muito isso. na. Sim, a gente bate muito na tecla dessas coisas aqui, ou a gente fala assim, a gente disse, a gente não sei o quê, mas, cara, a gente, não é que a gente seja melhor do que ninguém, ou que a gente esteja falando que a nossa opinião
é mais importante que a dos outros, ou que a gente, nossa, é muito inteligente, faz uma análise superior ao resto do fandom. Não é isso. A questão é que, tipo assim, tem indícios que estavam claros. Tem coisa que talvez a gente até veja demais porque tem a nossa opinião enviesada, porque a gente acha que, há muito tempo, a gente acha que ele tá seguindo um caminho ruim. Mas ruim enquanto Pessoa? pessoa, entre aspas, não ruim enquanto escrita. Mas boa parte das pessoas se negou a ver isso, sabe? Tipo assim, se negou, é tipo o Armin, assim, sabe? Ah, é meu melhor amigo, então ele não tá fazendo isso, não. Tipo, amigo tá na sua cara. Tipo, sabe o corno é o último a saber? É mais ou menos isso. Não é que não estivesse lá, é que talvez você não tenha visto, só que estava muito, muito na cara, e talvez você não tenha visto por ter colocado essa capa do, ele é meu personagem preferido, então ele não tá fazendo isso. Cara, isso não tem nada a ver com o personagem, porque volto a dizer o que a gente já disse mil vezes, assim, eu acho que o Eren é um personagem incrível, extremamente bem desenvolvido nos últimos tempos, no começo não achava, acho que ele é extremamente bem desenvolvido agora, e, tipo assim, isso não faz eu dizer que concordo com ele, faz eu dizer que ele é um bom personagem. Então, tipo, acho que muita gente se negou a acreditar no que ele estava fazendo, tipo, quando podia acreditar e falar, ele tá fazendo um monte de merda sim, mas eu continuo gostando dele. Tá bom, direito seu. Mas não dizer que foi surpreendido, porque não tem surpresa. Quer dizer, tem surpresa no fato do que aconteceu nesse capítulo, mas não tem surpresa dele estar se tornando um vilão, entre aspas. É. Mas enfim, né? A gente pode entrar com mais detalhes quando a gente chegar nessas partes do capítulo. Então vamos começar o capítulo em si. Já começamos com eles ainda fazendo o tour pelas memórias do Grisha. Agora o Eren tem 9 anos, ou seja, eles passaram já uns bons anos aí investigando tudo das memórias do Grisha. O Eren já também não aguenta mais. E o Zeke está se perguntando, está começando a ver que realmente o Grisha nunca fez nada assim pra manipular o Eren e tudo mais. E o Eren disse, viu, eu disse que era você, isso aqui é só uma perda de tempo. Mas o Zeke não consegue entender de se o Grisha não fez nada com o Eren, por que o Eren traiu ele Virou esse e demoninho. virou esse demônio, faz tudo que o Grisha de antigamente teria orgulho de ter feito, sabe? Teria orgulho de ter um filho assim. Ele se E pergunta, né, o, por que ele é assim, ou de onde é que o que é que ele tem, quais são os objetivos dele e tudo mais, o Zeke pergunta. Aí vem uma frase muito importante desse capítulo, que o Eren fala que ele sempre foi assim, desde que ele nasceu. desde que ele nasceu. O que reforça ainda mais o que a gente está falando. Ele não está sendo manipulado, porque sempre teve a teoria, não, isso aí é ele sendo manipulado pelo Titã de Ataque, é ele sendo manipulado pelas memórias do Grisha do Kruger. Mas não, ele mesmo fala, ele sempre foi assim. E quando. A gente Tá. tem que entender que existem pessoas que nascem mais. Quer dizer, isso é uma teoria um pouco, teoria de vida real, um pouco questionável, mas assim, nem todo mundo é corrompido pelo meio. Tem gente que já nasce com uma Parafusamento. sementinha do mal ali, né? E parece que é o caso dele. E aí, no caso dele, juntou o ruim com o pior ainda, né? Porque ele já era uma pessoa que nasceu com um desviozinho e caiu num meio em que ele foi completamente testado aos seus limites para virar uma pessoa ruim. Não digo nem ruim, mas uma pessoa que não tem empatia e que acha que o futuro dele vale mais do que o futuro dos outros, né? E quando a gente fala que ele não tem empatia e diz que o futuro dele é mais importante que o dos outros, a gente não quer dizer que ele não tem empatia pelas pessoas que estão ao redor dele. Na verdade, ele só tem empatia por as pessoas que ele considera seus amigos e seus iguais. Tipo, as pessoas assim desconhecidas, o Eren tem dificuldade de ter essa empatia. E Sim, nesse logo no começo que ele fala que ele sempre foi o mesmo, eu acho legal que mostrou ele tanto com o Armin quanto com a Mikasa. Porque, tipo, com o Armin foi quem realmente fez o Eren perceber isso. Porque foi o Armin que chegou com um livro de como era o mundo lá fora. Antes o Eren ele dizia que vivia o tempo, passado o tempo entediado, olhando para o céu, sem fazer nada.
só vivendo aquela vidinha. Aí quando o Armin chegou mostrando o livro para ele, foi que o Eren percebeu como ele era só um animal preso numa gaiola e ele cresceu esse sentimento de indignação dele. Foi nesse momento que Olha ele que descobriu o bizarro, mundo tipo afora. assim, uma criança faz uma coisa ok, tipo, eu vou mostrar meu livro aqui pro meu amiguinho, e aí, de repente, o amiguinho dele resolve que vai mudar o mundo com as próprias mãos e faz tudo desandar. Se eu fosse o Armin, eu ia estar me sentindo muito culpada. Tipo assim, caraca, foi culpa minha. Fui eu que criei o monstro aí. E tanto que o Simon sempre falou várias vezes em entrevistas e tal, essa diferença do Armin. Enquanto o Armin queria é, ir lá para o mundo da fora das muralhas, ele queria experimentar esse mundo, conhecer as coisas que ele não conhecia e ter essa vivência, conhecer essas coisas fantásticas que ele viu naquele livro. O Eren quer sair da fora das muralhas porque ele não é livre, ele percebe que ele não tem liberdade e ele passa a odiar as pessoas responsáveis por ele não ter liberdade. O Eren também está sempre assim procurando em quem colocar a raiva dele. No caso, ele Sim. fica assim indignado com essas pessoas que estão tirando essa liberdade dele, esse direito dele de ir lá para fora, conhecer esse mundo, e ele odeia viver nessas condições. Aí ele começou a crescer com esse sentimento também. Já. E E aliás, isso é uma coisa até que o fandom fala bastante, assim, quando vai defender o Eren, por exemplo, naqueles capítulos que a gente viu um pouquinho como que a gente fala? Deles construindo peraí, me perdi. Naqueles capítulos que a gente viu o eles trem, construindo as linhas de trem. o trem, tudo aquilo ali, né? Que tem aquela cena deles atirando, que pula pra cena da Sasha morrendo e tal, enfim. Muita gente naquela época falou assim, ai, mas você queria que as pessoas resolvessem como? No amor, igual o Armin quer? Não, tem que ter violência, só assim que a gente muda o mundo e tal. E muita gente usava esse argumento já um pouco antes, falando assim, mas olha a visão de mundo do Armin, tipo assim, ele só quer conhecer o mundo lá fora, tipo, como se isso fosse uma coisa inferior, sabe? Como se o fato do Eren querer mudar o mundo fizesse dele uma pessoa melhor do que os outros, só porque ele acha que as coisas têm que ser feitas do jeito dele, sabe? E a gente fala disso há muito tempo, quanto isso é egoísta. Eu acho que tudo bem, que é uma história de ficção e tal, mas às vezes quando a gente pega algumas coisas e transpõe para o mundo real, tipo assim, pensa nisso no mundo real. Você quer fazer uma coisa porque, tipo assim, sei lá, eu quero conhecer um lugar, poxa, porque eu quero conhecer, porque eu quero sair, eu quero viajar, eu quero expandir meus horizontes e tal. E aí tem uma outra pessoa que fala assim, não, eu quero ir lá porque eu vou impor minha cultura lá, vou dizer que tem que ser desse jeito sim, porque eu tenho que ir, porque eu estou sendo, sabe? Nem tudo precisa ser nessa violência. Não é porque você está querendo fazer valer a sua opinião que a sua opinião vale tanto assim mais do que os outros, entendeu? Não sei se eu me fiz entender, mas eu quis dizer que há muito tempo que a galera bate nessa tecla para defender o Eren, falando que ele tá certo porque a visão do Armin ou de outras pessoas, estou falando dele porque era o momento aqui, é inferior porque ele só quer conhecer o mundo lá fora. Ué, gente, é isso mesmo. Não é isso que a gente quer? Conhecer as coisas, sair do nosso espaço, mas sem necessariamente impor a nossa vontade sobre os outros, né? O que eu acho assim que pega muito o pessoal nesse coisa do Eren é que teoricamente esse objetivo dele de querer ser livre é uma coisa boa. E as pessoas veem que isso é uma coisa boa, tipo, eles vivem presos, isso é injusto, olha a sociedade que eles vivem, de pessoas sofrendo, isso é injusto. E realmente é. E é só que a gente Sim. caindo nesse ideal do Eren, que eu quero ter minha liberdade a todo custo e tudo mais, é uma coisa meio vazia, porque, tipo, qual é a sua definição de liberdade? Eu vejo muita gente Sim. falando tipo, mas o Eren só quer libertar ele. Mas qual a definição de liberdade que o Eren tem? A gente nem sabe disso ainda. Aliás, a gente tem Sim. dicas muito claras do qual é a definição de liberdade dele, mas você realmente E, vai conformar isso? E eu acho que isso é muito, tipo, eu já comentei isso várias vezes aqui, do Isayama falando sobre o antigo final do mangá que ele falava, do Nevoeiro,
que ele sempre falava que o que chamava a atenção dele no filme do Nevoeiro era que o principal era cego pelas suas próprias crenças e isso levava à ruína dele e causava uma desgraça lá no filme. E é basicamente isso também, tipo, a gente começou essa obra na visão do Eren, a gente teve todo esse começo, essa introdução a esse mundo na visão dele. Pra gente desconstruir e ver que ele não tá certo, que tem coisas, tem outras realidades fora dele, que tem outros personagens vivendo coisas diferentes com ele, até os personagens que estão do lado dele, porque mesmo Armin e a Mikasa tem realidades diferentes que o Eren, isso é um trabalho assim de desconstrução, porque a gente começou isso começou toda essa série crendo que o Eren que estava certo, que o objetivo dele era Sim. honrado e que a gente tinha que buscar aquele objetivo. Enquanto todo mundo da É, tropa. pode falar, pode falar. Desculpa. E a tropa, até a Não, própria não, eu vou tropa falar de outra coisa, mesmo, pode falar. até a tropa mesmo, esse ideal de liberdade, de buscar as asas, que são as asas da liberdade, que tem que buscar a verdade do mundo lá fora dos titãs. Isso também se aliou com esse pensamento do Eren e o objetivo, que é a primeira parte do mangá, que é até a parte do porão, o objetivo dele sempre alinhou. Vamos sobreviver, vamos descobrir a verdade sobre o nosso mundo, vamos matar os titãs. Então, enquanto eles tinham um objetivo em comum, essas diferenças deles não eram tão perceptíveis. Mas a partir do momento que eles começaram a ter objetivos diferentes e a visão diferente dele, essas diferenças dele ficaram cada vez mais claras e não tem mais como eles agirem da mesma forma. Assim, não sei se deu para, se foi muito didático na forma que falei, mas enfim. E tem isso como duas coisas, né? Primeiro que o Eren tem como você falou, a gente não sabe qual é o conceito de liberdade dele, mas a gente faz ideia que seja algo que esbarra no conceito de liberdade dos outros. Tipo assim, para ele ser livre, ele precisa acabar com outro povo. E a gente tende a achar que ele tá certo porque a gente viu ele na visão do protagonista. E, tipo assim, eu acho que pode chegar no final e que dá muito errado. Você chegar no final e você falar, pô, que merda de final, tipo assim, estragou a história. Acho que pode acontecer, isso pode acontecer com qualquer obra. Mas eu acho que eu já vou achar a história muito boa pela capacidade que ela teve de fazer a gente virar o olhar, sabe? Tipo assim, fazer a gente entender que a visão do protagonista no começo era uma visão dele. E que quando a gente olhou o mundo de uma forma global, a gente viu que talvez o protagonista não esteja tão certo assim. É uma coisa pessoal, assim, acho que talvez só eu tenha tido essa experiência de com um outro anime, mas que eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa. Quando eu assisti Psycho Pass, eu não sei se vocês já viram, se não viram, assistam, é muito legal. A primeira temporada, a segunda é ruim, mas a primeira é muito boa. Quando eu assisti, é uma história distópica e tal, em que o governo dá tipo uns pontos assim para as pessoas, e aí cerceando as pessoas, eles dão uma sensação de felicidade, né? Todo mundo está sempre feliz. Quem não está feliz tem algum motivo, e aí se você não consegue resolver qual é esse motivo, essas pessoas são presas. Só que a sociedade vive muito bem, né? Assim, quem não está preso está vivendo muito bem. E a gente acompanha a Psycho Pass pela visão do governo, mais ou menos, assim, né? De uma menina que é policial e tal. Então você tem uma tendência a achar que essa forma de governo tá certa. Tipo assim, eles estão cerceando as pessoas, mas, poxa, as pessoas estão felizes e tal. Você acaba tendo essa visão. E a história, ela trata de muitos temas de filosofia e tal, e ela flerta muito com 1984, no livro. E por coincidência, logo depois que eu assisti a Psycho Pass, eu li o 1984. E em 1984 tem uma história mais ou menos desse tipo, só que de uma visão do outro lado, né? De uma visão do povo. E aí eu fiquei me questionando o tempo todo em relação a isso. Falei, putz, eu fiquei ao lado do governo quando eu assisti a história vendo pelo ângulo do governo, assim. São histórias diferentes, mas que têm a mesma ideia distópica. Então, tipo assim, dependendo do ângulo que você vê uma história, você tem uma tendência a ficar do lado desse protagonista. É natural ficar do lado do protagonista. Ele é apresentado para você como certo. Então, acho que é mais ou menos isso que rola em Xingu, que a gente se apegou muito ao Eren, ao Armin, Mikasa, ao 104, a tropa de exploração e tal. E quando a gente é confrontado de que existe outra coisa além disso, você fica assim, putz, é a história de você se sentir traído. Fala, peraí, o cara que eu tô acompanhando há 10 anos, na real, é um desgraçado, sabe? Acho que é mais ou menos isso.
Pois é, eu acho que. E por isso que tem muita gente se presa nessa ideia. Tipo, de que não é possível que ele seja. Não é possível que as atitudes dele não vão dar certo, não é possível que ele seja tão simples. Tem muita gente falando que o desenvolvimento do Eren é muito simples e preto e branco, muito, e se for isso mesmo, dele, por exemplo, querer cometer genocídio no resto do mundo. Mas, tipo, eu não acho que isso faria ele um personagem preto e branco. Isso, eu acho que ele é um personagem extremamente bem construído, que ele já teve seus altos e baixos, que ele já teve momentos em que ele confiou nos seus amigos e não deu certo, é que ele se duvidou bastante de si mesmo, que foi também no arco político, e momentos que ele decidiu que ele vai fazer as coisas por ele mesmo, e é assim. A gente chegou de uma visão bem extremista dele no começo, que é bem e mal, que a Ine e tudo mais até ficava falando que a visão dele era simplista demais, nem dava ter bola pro Eren. E até vir chegar nesse ponto aqui, e ele teve um desenvolvimento enorme. E tipo, e ele querer matar, se for o objetivo dele, matar geral, não vai fazer isso uma coisa super binária, assim, tipo, bem e mal. Não vai, é tipo, porque a gente tá vendo toda a problemática dessas ações dele. Enfim, continuando lá que a gente já divagou bastante, Depois de 20 minutos falando do Eren. como sempre. Ainda vamos falar mais do Eren, né? Ele fala, né, que desde que ele nasceu ele é assim, e nós temos a lembrança do Grisha de quando ele encontrou o Eren, depois de ele ter morto um monte de os adultos que sequestraram a Mikasa. Eu acho muito Inclusive, legal que ah, cada vez que a gente vê essa cena, a gente vê ela de forma mais cruel. Assim, a primeira vez que a gente viu, ok, ele matou pra defender a menina. Aí daqui a pouco a gente vê ela de novo na história, tipo assim, pô, mas pra que ele ficou esfaqueando o cara? Agora a gente vê de novo, tipo assim, pô, ele enfiou uma vassoura no cara. Tipo assim, cada vez que a gente vê essa cena, a gente vai deixando, o Isayama vai deixando ela mais cruel, né? Eu acho bem interessante. pois é, e a gente vê ele mesmo falando que ele tem muita raiva das pessoas que tentam tirar a liberdade dele. Tipo, ele fica falando que você, Zik, pensava que nós dois somos similares, mas você está muito errado. Se alguém tentar tirar a minha liberdade, eu vou tirar deles. E é por isso, e aí ele falar isso quando mostra essa cena que ele matou os adultos por terem tirado a liberdade de alguém, é muito assim simbólica, tipo, a gente sabe que parte assim foi que ele disse parte, né, da primeira vez que viu esse flashback foi porque ele queria resgatar a Mikasa o mais rápido possível. Mas também tem essa parte de que ele também estava fazendo mais isso porque ele queria se vingar e colocar esse senso de justiça dele nessas pessoas que pegaram ela. Quando a gente lê o capítulo também dá para entender essa coisa. E nesse capítulo aqui ele dá mais ênfase a esse lado ainda, que não foi o pai dele que fez ele assim, que ele nasceu desse jeito e que a liberdade para ele é maior do que tudo. Ele queria ser esse justiceiro, queria colocar essas coisas, fazer essas coisas com suas próprias mãos. Aí a gente se pergunta quanto disso realmente foi para salvar Mikasa e quanto disso foi porque ele queria ser esse justiceiro que condenava as pessoas boas ou ruins. Eu tenho um pouco de medo do. Tenho um pouco de medo, não, porque isso já acontece, eu acho que isso vai acontecer. O Eren vai virar o fulaninho não fez nada de errado. É tipo, eu vi muita gente comparando essas falas dele com o Light de Death Note, que é outro doente psicopata, que acha que vai limpar o mundo com as próprias mãos. É a mesma coisa, a mesma coisa. Claro que, de uma forma, acho que o Eren é um personagem muito mais bem construído do que o Light, mas assim, é a mesma coisa. É o cara que fala assim, não, eu vou mudar o mundo. E aí as pessoas falam, nossa, que legal, mas a justiça dele é só dele. E aí ele começa a cometer atrocidades achando que ele tá certo, ele é convicto de que ele tá certo, sabe? Tipo Pois assim, é, ele não é tipo, ai, será que eu tô fazendo? Não, eu tô fazendo certo,
sabe? É essa coisa do justiceiro mesmo. Que justiça, liberdade e tal são coisas muito pessoais, que cada um vai ter a sua, que é muito difícil você querer fazer pelos outros. A gente sempre falou muito disso, que o Eren chega e fala dos outros assim, você não pode querer viver preso aqui. Uai, claro que pode, as pessoas são livres, é justamente isso. Cada um tem a sua liberdade. Então eu acho que vai acabar indo por esse caminho, assim, de muita gente ver o Eren como tudo bem que ele tá errado, mas ele pelo menos está fazendo justiça com as próprias mãos. Fulaninho não fez nada de errado. Exatamente. Complicado, né? Tem muita gente que fala isso justamente porque eles acham que esse ideal do Eren de buscar liberdade é o certo. Mas, tipo, realmente, e quem é que o Eren perguntou se eles querem essa realidade que o Eren quer? Porque essa realidade que o Eren quer é muito específica. Essa ideia de liberdade que ele tem é muito específica. As outras pessoas não necessariamente concordam com isso. E por que a dele é melhor do que a dos outros? Porque ele está sendo agindo mais violento? Porque ele está fazendo coisas com a própria mão? Porque ele está sendo politicamente incorreto? Não é. Porque ele é o protagonista. É porque ele é protagonista. Tipo, ele fazer essas coisas não quer dizer que essas coisas vão dar certo, nem que elas vão ser o melhor para todo mundo, Estão certas. nem que elas vão trazer o mundo ideal. E a gente sabe que quanto mais a gente vê as coisas acontecendo assim no mangá, a gente sabe que não vai ter uma solução boa o suficiente para solucionar toda a merda que eles estão no momento. Porque tá tudo destruído. Não tem, assim. Não tem eu não vejo possibilidade. perspectiva de um futuro bom e espero mesmo que não tenha, porque eu acho que vou ficar muito frustrada se chegar e, nossa, deu tudo certo no final, lindo, maravilhoso. Acho incompatível com a história. Pois é, não vai dar certo. Eu acho. Porque mesmo. Eu acho que o sempre problema é sempre esse. É problematizar, questionar essas ações do Eren. Ele fala que tá sendo por liberdade, mas é por liberdade mesmo, é esse negócio tá certo. O que é que os outros personagens estão falando? Eles também estão certos? Ficar questionando isso de cada um dos personagens e analisar a obra desse jeito. Porque, tipo, a obra não é só o Eren. E não tem só o Eren no mundo. Enfim. E nessa parte mesmo, o Eren fala, fica zombando assim, do Zeke, que o Zeke é escravo dessas memórias que ele tem do pai deles. E ele adora que ele só fica zombando de todo mundo por causa da liberdade. Todo mundo é escravo, menos ele. Ele sendo que o Eren é sempre escravo dessa ideia de liberdade. Eu fui falar isso essa semana, o pessoal achou estranho porque eu falar isso. Tipo, é liberdade, ele não é escravo da liberdade, ele é escravo dessa ideia de liberdade. Claro que é. Esse ideal de liberdade que ele tem é o que está aprendendo ele a ser isso. Ele é escravo dele mesmo, mas ele é escravo dessa ideologia que ele tem. Porque essa ideologia que ele tem não é universal, não é. Então ele está sendo refém dela também. Do mesmo jeito que todos os outros escravos, de todos os outros escravos, que todos os outros personagens também foram escravos de alguma coisa. Igual como que eu ele acho disse. que é aquela fala do Kenny, né? Uhum. Que é uma fala que resume completamente a história. Assim, tipo, eu acho que se eu tivesse que pegar uma fala que representasse Shingeki pra mim, seria aquela do Kenny. É justamente isso. E, tipo, eu tenho certeza que ele vai. Em algum momento ele vai pagar por essa coisa dele chamar todo mundo de escravo. Tipo assim. E isso pra mim é mais um motivo pra provar que ele tá errado. Porque eu duvido que. Posso me enganar, mas assim, eu duvido que no final da história o Isayama vai chegar e falar assim: é verdade, era todo mundo escravo, só o Eren tava certo. Tipo, isso não faz sentido, sabe? Não faz mesmo. Não faz sentido dentro do universo que ele construiu. Eu acho que é mais fácil ele mostrar que no final todo mundo era escravo sim de alguma coisa, porque isso faz sentido. Tipo assim, todo mundo é escravo de alguma coisa, do seu trabalho, do seu ideal, do seu relacionamento. O ser humano é assim, ele depende de alguma coisa. Eu acho que o pessoal tem dificuldade de ver isso mais do Eren por causa que é meio abstrato, né, essa ideia, e também do mesmo jeito que a gente tem dificuldade de ver o do Levi, que o Levi é escravo em ser herói. Ele não faz isso necessariamente por ser herói por ser só a vontade dele. Ele, tipo, ele é escravo àquele, ele acha que tem aquele poder, que ele tem que fazer isso, que. Enfim, é outra discussão já, o Levi. Aí, mas o pessoal tem dificuldade de ver, de pegar essas coisas mais, assim, subjetivas, mas que acontecem, assim, no mangá. Tipo,
Isso do Levi ser escravo de ser herói foi uma fala do Kenny também, que normalmente nem é bem traduzida pra ser exterminado. Uhum. Enfim, aí quando ele fica falando isso, o Zeke começa a sair falando que de uma forma foi o pai deles que salvou o mundo por ter feito o Zeke também acordar pra vida, né, e ver que tava errado aquelas coisas. E aí o Eren tá olhando fixamente assim pra cena em que ele enrola o cachecol no pescoço da Mikasa. O que é que você achou, Carol, dessa parte? Eu não sei descrever essa emoção que o Eren tá passando, tipo. Cara, eu acho que ele também não é quer dizer, ele é um pouquinho um monstro, mas acho que ele não é um monstro sem sentimentos. Eu não vejo nada de relacionado a chip, esse tipo de coisa, mas eu acho que ele talvez lembre dessa cena com algum carinho, assim, justamente por isso que a gente falou do carinho que ele tem pelos amigos dele, sabe? Tipo assim, eu realmente não acho que ele queria matar a Sasha, por exemplo, mas eu acho que ele entende que a ação dele levou aquilo. Mas não era uma coisa que ele queria, isso não estava no plano dele. Assim como, tipo assim, ele tem um carinho pela Mikasa, ele cresceu junto com ela, tem 10 anos que eles se conhecem, sabe? Eles são pessoas próximas. É óbvio que ele não quer que ela morra, é óbvio que ele lembra daquilo com uma pureza, assim. O que eu senti nesse olhar dele foi tipo isso, assim. É igual quando você pega aquela sua foto de criança e fala assim, nossa, saudade do tempo que a minha preocupação era ver Dragon Ball. É tipo isso, sabe? Eu acho que ele sente saudade do tempo que ele não carregava esse peso que ele carrega de eu tenho que mudar o mundo, sabe? Por mais que ele já fosse psicopatinha, não acho que não era tanto, sabe? Ele já lutava pelo ideal de liberdade dele, mas ele não tinha se isolado do mundo para fazer isso porque ele quer, sabe? Então eu senti isso. Não sei como você interpretou. Eu também interpretei assim, mas eu acho que ele fica meio dividido assim por essa cena. Por mais que tenha esses sentimentos bons, eu acho que ele também sente um pouco de pesar por essa cena. Não sei. Porque, tipo, eu reli alguns dos capítulos esses dias. A gente tem que reler o capítulo, o mangá todo, aliás, pra fazer algumas coisas que a gente tá pensando em fazer. E no começo era bem mais claro também o quanto não nesse começo, esse ponto aqui agora, que eles nem se conheciam direito. Mas depois eu acho que talvez ele tenha pensado de como o relacionamento deles foi se desgastando ao passar do tempo. Que no começo o Eren também tinha um pouco de raiva, assim, da Mikasa, que ficava incomodado com ela, dela ser superprotetora, dela ser melhor do que ele em tudo. E ele tinha esse complexo de inferioridade, tipo, e ele Sim, ficava incomodado com ela também. Principalmente era mais nítido assim no começo do mangá. E no começo do mangá ela também era bem mais respondona, assim, enfrentava muito mais, confrontava muito mais o Eren antigamente. E eu acho que também é ele sentindo um pouco falta dessa época em que, antes de tudo desandar. sim. Pois é, eles continuam vendo as memórias do Grisha, tem lá os Grisha brincando com crianças, vivendo a vida dele calmamente. E o Zeke fala que o poder do Titã original está na mão dele, que ele pode executar o plano a qualquer momento, mas que ele nunca vai abandonar o Eren, assim como o Xavier nunca abandonou ele. Porque Você é que é gado demais também, ele é né? muito Nossa gato, meu Senhora. Deus do céu. Ele já viu o cara, o menino, matando um monte de adulto quando tinha 9 anos de idade e ainda acha que tem esperança pra salvar a alma dele depois de tudo que fez. Enfim, muito otário. Ele disse que quer salvar o Eren e eles ficam lá fazendo outro tour com as memórias. Aí eles veem o Grisha fazendo os diários, escondendo as coisas no porão. E uma coisa que me chamaram a atenção também, acho que foi o pessoal do Reddit que chamou mais atenção, é que o Eren quase nunca tá vendo enfrenta assim, o Grisha de frente. Ele tá sempre atrás, assim, nos pontos que o Grisha não consegue ver ele. Apesar de que tem um ponto assim que ele acho que o Eren fica na frente dele, ele meio que enxerga.
que esse é o fatídico dia também que as muralhas caíram, que são as memórias já de quando as muralhas caíram, e parece que foi o mesmo dia em que ele acabou de escrever, né, as coisas lá do porão, Diário. o diário. E tá lá o Eren, de 9 anos, fazendo uma birra, porque quer entrar na tropa de exploração, e a Carla falando, você não Ah, vai fazer essa estupidez não, pelo amor. E lá o Eren falando que uma das últimas coisas que ele falou pra Carla foi que pessoas que vivem, se conformavam em viver daquele jeito eram nada mais do que animais. Isso é muito horrível, né? Porque a mãe dele tá falando, não, ele tem uma vida calma, para dessas ideias de estúpida aí, você não vai se entrar nessa tropa suicida não. Aí o menino fica revoltado e fala que viver daquele jeito é viver como gado. E vai embora e foi uma das últimas vezes que ele viu a mãe dele. É triste, né? rindo de nervoso. Enfim, aí o Grisha já tá com uma cara de nervoso assim, o tempo todo nessa parte. E ele pergunta pro Eren, né, por que, que ele quer ir para fora das muralhas. E o Eren fala, ele quer conhecer o mundo lá fora. E ele não quer viver a vida toda dele sem saber nada sobre isso. E que se ninguém continuar indo para fora das muralhas, então essas pessoas que morreram até aqui morreram por nada, que é outra ideia que é reforçada bastante assim no mangá A tropa de e exploração. que é bem assim meio crítica também, ao meu ver, que é uma ideia que é falada aqui pelo Eren, que é reforçada lá na tropa, tipo, você tem que continuar morrendo para validar a vida dos seus outros companheiros que morreram, que é uma coisa que o próprio Irving se aproveita também para enganar os cadetes antes de partir para aquela marcha suicida contra o Bestial. E que, por exemplo, o Eren aqui vê isso como uma coisa positiva, que ele tem que honrar a vida do pessoal que tentou fazer e morreu tentando fazer. E o Irving, por exemplo, naquela época, vê isso como uma ideia vazia e que ele usa esse discurso só para convencer as pessoas a darem sua vida assim para ele, mas que ele mesmo não acredita naquilo. Aí a gente já tem essa disparidade assim, de discursos e é por isso que é bom a gente interpretar um pouco o que os outros personagens pensam. Mas de qualquer forma, essa forma, fala em específico ainda é mais tensa porque o Kruger fala isso pro Grisha, naquelas memórias quando eles estão em cima da muralha, que o Grisha tá falando que ele quer desistir, que ele não quer continuar com plano nenhum, que ele já perdeu a família dele, que ele destruiu tudo na vida dele, porque que ele desistiria. Aí o Kruger fala, não, você tem que continuar, porque todo mundo continua até agora, então você tem que continuar. É a mesma ideia. Sim. Aí ele fica ainda mais nervoso, tipo, o Grisha parece que viu um fantasma, ou escutando o Eren falar isso, porque realmente é bizarro, né? Porque são coisas que ele ouviu do Kruger. É, mas eu acho que tem dois caminhos aí. Ou é realmente uma grande coincidência, ou tem a questão de que os caminhos viajam para frente e para trás, né? Então, pode ser até mesmo uma influência do Kruger mesmo na fala do Eren. Não sei. Não, eu creio que seja também o Eren Não, no eu pensamento do acho que Kruger. o Eren pensaria isso sim, tipo, mesmo sem influência de ninguém, eu Uhum. acho que isso é algo que ele falaria. Mas acho que também tem que se aventar a possibilidade das Não, memórias estarem viajando, né? como eu disse, essa fala é bastante usada por outros personagens também. E ela é bastante difundida, principalmente assim, em épocas de guerra e tudo mais, que eu fiquei sabendo que o Japão imperialista também ficava usando muito essa frase e tudo mais. Mas eu acho que o Grisha também fica com medo porque ele vê essas falas e tudo mais, lembram a ele como foi o Kruger, lembram a ele toda aquela crueldade do mundo lá fora, de como essa guerra é cruel, sem sentido, e ver o filho dele falando aquelas coisas também deixa assim, ele assim, perplexo. E quando a gente vê. Uma coisa sobre. Ah, pode, Pode falar, pode falar. não, pode Não, falar. pode falar. Não, eu ia falar que uma coisa dessa página também é que tem uma cena logo embaixo do Grisha encarando o Eren adulto já, né? Uhum.
E aí muita gente, tipo assim, ele tá vendo, ele não tá, essa cara de espanto dele, não sei o quê. Assim, eu não acho que ele tá vendo, não. Eu acho que isso é só uma representação. Ah, mas ele faz uma cara de espanto no capítulo original também. Tipo assim, sei lá, acho que é capítulo 10 isso, eu vi a galera falando. Mas ele faz essa cara de espanto justamente porque ele tá vendo o filho dele falar a mesma coisa que o Kruger falou pra ele anos atrás. Então, assim, eu não acho que o Grisha esteja vendo mesmo o Eren. Eu acho que é só uma representação mesmo, mas não sei o que que você acha. Eu fico meio dividido aqui também. É tanto isso quanto ele realmente está vendo o Eren. Porque os olhos dele também estão muito fixados num ponto só. E também bizarro. E como ele já viu o Zeke no capítulo passado, por exemplo, não é uma coisa impossível. E Cara, mas eu entendi no capítulo passado que ele tinha visto. Tipo assim, não que ele tinha visto exatamente o Zeke, mas algo tipo assim, ele tava dormindo, acordou, aquela coisa meio sonhando, sabe? Que foi propositalmente colocado ali, não que ele viu mesmo, assim, tipo, caraca, o cara tá aqui 40 anos mais velho. não, ele fica mais ou menos. É porque quando a gente chegar na parte do plot twist eu elaboro mais, mas o Grisha já teve essas memórias antes. Ele já sabia que a gente subentendeu quando ele fala mais depois, mais pra frente do capítulo, que o Eren tava mandando alguns flashes assim de memória pra ele, intencionalmente ou não intencional, a gente não sabe, mas que ele já sabia que a muralha ia cair nesse dia, ele não sabia se ou não, agora eu tenho que reler, eu não sabia. Ele já sabia que a muralha ia cair, eu não se lembro se era nesse dia, mas ele não sabia se o Eren não falou pra ele se a Carla ia estar bem e tudo mais. Tipo, ele tem noção, fica meio que. Eles têm noção de que o Eren tá aí vendo essas memórias também. Pelas memórias que ele viu. Entendi. Aí Eu fica não sei se. embaralhado, enfim, esse negócio fica meio embaralhado. Ele sai de lá muito chocado e afetado e fica com a mesma cara horrível o tempo todo, até chegar lá. E quando a gente chega na outra página, no fim dela, já dá pra ver o resto do pessoal lá desesperado. Então, imagino que as muralhas já tenham caído, né? Quando ele fez isso. E ele chega lá no esconderijo dos reis e fala que ele veio de fora das muralhas e pede pro rei das muralhas fazer alguma coisa. Porque os titãs estão atacando as muralhas e que os filhos dele, as pessoas da muralha vão ser comidas, que os filhos dele moram lá, na cidade bem na borda. Eu achei muito fofo que ele fala que ameaça a filha dele também. Sim, Eu achei muito. E a Frida fica hesitante e tudo mais, mas o poder do pacto logo age sobre ela que eles não podem escapar dos pecados dele e o dia do julgamento finalmente chegou. E quando eu tava lendo, hum, quando eu tava lendo essa parte, eu fui ficando um pouco angustiada, porque, tipo assim, a gente sabe o que vai acontecer. Bravo, ele vai se transformar e tal, e aí eles não saem no tapa. Só que aí eles não se transformam. Aí, tipo assim, ah, tá, não, beleza, beleza. Não vou matar, não. Aí eu fiquei, tipo assim, ué. Será? Aí começou a vir a ideia da viagem no tempo. Falei, caraca, será que, tipo assim, criaram uma outra linha temporal em que aí eles não vão lutar? Eu comecei a ficar nervosa nessa parte. Eu tenho que admitir que eu fiquei levemente aliviada quando eu vi eles lutando, porque pelo menos a viagem no tempo não foi desse jeito que a gente não acha que seria tão legal, do tipo linhas do tempo e tal. Falei, bom, as coisas continuam do jeito que a gente sempre viu, né? eu também ficou meio hesitante assim no começo, mas depois saíram spoiler muito doido que eu acompanhei esse spoiler, Carol não. Que o Eren tava controlando o Grisha, influenciando o Grisha, e já começou isso logo no começo, né? Aí foi muito Ah, você já doido. sabia que isso ia acontecer. É. Mas não E é sabia muito bom exatamente também em que contexto que ele falou e tudo mais. Só depois assim, que a gente foi entender qual foi a gravidade disso. é muito bom o Zack falando, tipo assim, concordo com os ideais dessa menina aí. Eu adoro como o Isayama joga os materiais pra chip, assim, do nada, sabe? Né? Tipo assim, ele bota uma frasezinha e você, sei.
Achei ótimo. Pelo menos você ri um pouco no meio da história, né? E a Frida tem todo esse discurso, né, do Rei das Muralhas, que quando os humanos têm muito poder, eles são muito fracos. E por causa disso causou a Grande Guerra Titã, que foi muito horrível. E que o Khal decidiu fazer alguma coisa, né, de tudo aquilo que ele já tinha dito também. Que aí o Khal decidiu fazer isso para impedir que o poder caísse nas mãos de alguém fraco de novo, fraco de mente, assim, tá? Que ia usar esse poder para o mal, porque esse poder para destruição e para tudo mais, porque ele já não aguentava mais ver esse poder sendo usado para essas coisas e por isso que ele inventou de se esconder lá na ilha. E ele não quer que o mundo vire de novo aquele inferno que foi durante a Guerra Titã. Por isso ele acha que não tem outra escolha a não ser que ele pagar pelos erros dele. Mas o Cal também é covarde, por isso ele decide ir para a ilha. Em vez de matar todo mundo, ele decide levar parte só do povo dele para a ilha e ficar fingindo, brincando de paraíso lá até o dia do juízo chegar. Hum. E a gente vê, tipo, por mais que não seja uma situação ideal, por mais que o Crow tenha errado muito, por mais que o Rei das Muralhas tenha errado demais, principalmente em tirar a memória do povo deles, de realmente fazer isso aí sem consentimento do pessoal também, dá pra ver que, no fundo, assim, tem intenções, assim, dignas, tipo, A ele... intenção foi boa, né? Foi meio mal executado, mas a intenção não é ruim, né? É como exatamente tudo, mas de boas intenções o inferno tá cheio, né? De boa intenção, o inferno tá cheio, exatamente. E eu acho que, assim, Aí vem o Eren com essa cara de demônio. Na realidade em que o Cal fez isso naquele tempo lá, eu acho que foi o que era possível, mas tipo, 100 anos depois, que agora, não tinha necessidade, gente, não tinha mais essa necessidade. Sim. E eles talvez até conseguissem dialogar com outros países se eles não tivessem essa situação que os irmãos colocaram, né? Porque os irmãos é, praticamente Agora impediram destruíram tudo. impediram que qualquer chance de comunicação com outros países. Porque eles queriam que a Eldia ficasse refém só deles dois, né? Pra executar o plano deles. Enfim. Coisa saudável, né? Realmente algo louvável. Uhum. Fala sério, né, gente? Enfim, aí o Mas Eren eu já fiquei bem assustada com essas caras do Eren. Tipo sai. assim, ele tá muito demônio, muito, muito. Tá bizarro. Ele Ele começa a tá com esse ficar cabelo puto. sujo. É, tem que lavar o cabelo. Alguém mostra o condicionador pro Gente, Eren. gente, e os takes que tem assim, a cara da Frida e a cara do Eren? Você fica, pô, quem é quem? Tá muito parecido. Tem uns que você fica em dúvida real, O assim. rosto do Eren está um pouco mais longo que o da Frida. Mas é pouca coisa. Enfim. E o cabelo tá igual também. Aí ele fala, o Grisha continua falando, que não é justo que eles tenham que pagar pelos erros cometidos pelos os ancestrais dele, por causa que ele, o Raul Calfrit e a família real roubaram as memórias. E como assim você quer julgar as pessoas, você quer que elas passem por isso, se você tirou as memórias de todo mundo, elas nem sabem o que fizeram, se a gente não quer pagar pelos erros assim, que nós não cometemos. E o Grisha assim tá certo também, sabe? Porque Sim. não é justo que eles paguem. A gente já teve todo esse debate lá no capítulo O cabelo que da Gabi com a Kaia. exatamente no capítulo delas duas, que o nosso podcast sobre ele tá muito bom, aliás, eu acho. E não é justo que eles paguem pelos erros dos seus antepassados, mas também não é justo que eles não reconheçam os erros do seu passado e que eles têm que reconhecer esses erros para não repeti-los. E Sim, o Família Reis fazendo o que fez, eles tiraram essa possibilidade dos Eldianos, porque eles não têm mais consciência do que eles fizeram e a tendência é eles repetirem o que eles fizeram. Justamente por não terem essa memória mais. Eles também tirou esse direito dos Eldianos. sim. E a Frida fala que ela não tem como compensar a vida desses Eldianos, mas que pelo menos ela teria como proteger a vida dos humanos que vivem fora das muralhas.
e que ela sabe que não é a melhor, que eles sabem, eles têm consciência que não é a melhor solução, mas que eles não conseguiram pensar numa coisa melhor e que pelo menos assim ninguém mais vai ter que morrer, só eles. E o e aí fica mais nítido ainda que o Grisha viu o Eren, né? Ele viu o Eren assim, putaço, porque ele olha pra trás e vê o Sim. Eren lá encarnando o demônio. E ele fica com Ali, medo. nessa Olha, cena eu concordo que ele viu. tipo, se ele vê nessa cena, eu acho que é possível também ele ver na outra. Então, aí o Grisha revela tananana, que cada um dos poderes tem. Cada um dos titãs tem um poder diferente. E o poder do titã do ataque é que ele pode. Que é um poder que nem mesmo a família real saiba. Que ele pode ver o memórias do passado e futuro dos outros titãs de ataque. Eles podem ver o futuro. Aí a Frida já fica perplexa. O que você achou dessa informação, Carol? Cara, eu não sei. Primeiro eu achei que o Grisha tava. Na verdade, primeiro eu falei assim, ah, não, forçou a barra. Aí depois eu pensei um pouco. Eu pensei que o Grisha podia estar só, tipo assim, blefando, né? Uhum. Falando isso só ali pra convencer e tal. Depois eu vi que faz algum sentido, assim. A gente sempre achou que o poder do Titã de Ataque era nunca desistir, né? Era continuar, continuar e tal, em busca da liberdade, que a liberdade era o lema e tal. Mas eu acho que faz sentido, assim. É uma forçadinha de barra? É, mas volto a dizer, acho que toda semana, todo mês eu falo isso. Toda história de ficção precisa de uma forçada de barra para andar, senão ela não anda, senão é vida real. Então, assim, eu acho que essas coisas vão sendo adicionadas na história, porque a história precisa andar. Eu concordo que forçou um pouquinho. Assim, tipo, pô, é muito conveniente que a gente descubra agora que o Titã de Ataque tem esse poder. Mas acho que se isso for bem aproveitado na história, como parece que vai ser, não vejo nenhum problema, não. É, eu também concordo com isso, mas eu também tenho outra ideia de que esse não necessariamente é o poder do Titã de Ataque. Eu acho que esse é o poder do Eren, porque o Eren que tem foi o único usuário do Titã de Ataque que também ficou com o poder do Titã original. E eu acho que é a mistura do poder desses dois titãs que está influenciando os outros titãs de ataque de antigos, que está mandando, que é por conta do Pode Flash, ser. que o do Eren mandando esses flash de memória para os outros, e eles pensam que que esse é o poder de ataque, do titã de ataque, mas na verdade esse poder do indivíduo Eren, De uma combinação dos dois. por ter essa Pode combinação. ser, pode ser. E eu acho que funciona bem assim no caso. E o bicho está confuso Acho que faz justamente porque sentido. ele não entende isso. E aí ele fala, né, que o destino dele é ali, que ele vai roubar o Titã original e colocar um fim à linhagem real. Que esse é o futuro que já havia sido decidido. Aí a família real começa a ficar em desespero, né, enquanto começa a fugir, enquanto o Grisha se prepara assim para se transformar. Só que ele desiste assim no último segundo porque ele não pode fazer isso, que ele não tem coragem para fazer isso, porque ele não pode matar crianças, porque ele é um médico, ele é treinado para cuidar de pessoas, ele não é treinado para matar pessoas. E ele não quer fazer isso, porque é uma coisa muito horrível. E realmente é uma coisa horrível. Sim. E aí nós vem de novo o Eren lá, o diabinho no seu ombro. Primeiro o Zeke fica incrédulo, assim, tipo, como assim? Não era pra isso acontecer? Cadê o passado que era pra acontecer? O que tá acontecendo? Né? Enfim. Aí toda a família fica falando pra Frida matar ele, e o Grisha já tava, tipo, conformado que ele ia morrer e não ia fazer nada. Pra ele tava ok, porque ele não era capaz de fazer isso. Aí já vai o Eren, full pistola, tipo, o que é que você tá fazendo? Levanta daí, isso, pai. Você esqueceu do você veio aqui fazer? Aí ele começa, a sua irmã foi devorada por cachorros, você não quer se vingar dela?
Ele começa realmente a ser o diabinho no ombro do Grisha, assim, levantando todo o ódio que o Eu Grisha achei muito bizarro. já sentiu na vida para fazer o Grisha cometer aquela ação. E eu Eu achei achei muito interessante. bizarra essa cena e Ah, eu achei que me lembrou também muito o Kruger, ele faz isso também, né, com o Grisha. Tipo assim, olha tudo que você já passou, seu irmão morreu, seus comparsas morreram, sua mulher morreu, aí você vai desistir agora, que não sei o quê. Tipo assim, essa coisa de instigar a pessoa a cometer algo, um crime que ela não quer, assim, é bem bizarro. demais. Fiquei um pouco assustada nessa cena. É bizarro perceber quanto. Porque é aí que a gente tem noção realmente do quão perdido tá o Eren. Porque eu não esperava. Eu esperava muita coisa ruim do Eren, Sim, mas eu não esperava coisa ruim a esse isso ponto. não, exatamente. Tipo, isso pra mim passou um patamar até do que eu esperava pro Eren. Ele, porque eu achava que as pessoas queridas pra ele ainda tinha consideração no fundo e tudo mais, mas isso aí mostrou o quanto o objetivo dele passa por tudo. Tipo, ele obrigou o pai dele a fazer uma coisa que o pai dele não queria, matar a gente. E é bizarro Sim. que ele transfere todo esse ódio que ele tem pro pai dele, que já estava conformado com tudo. E outra coisa interessante. Não é porque ele faria isso que todo mundo tem que fazer, sabe? Não é porque ele não se importaria em matar pessoas que todo mundo tem que Uhum, não se importar, né? pois é. Uma coisa interessante é que ele fala da irmã do Grisha, da Faye, que ela morreu pros cachorros, como ele tem que se vingar daquilo. Enquanto o Zeke já tinha falado dessa mesma, usado esse mesmo negócio quando ele era pequeno para falar, tipo, quando o pai dele estava no ápice daquilo, né? Dos planos lá dos revivalistas, aí ele fala: Não, pai, nós temos que ter cuidado, porque eu não quero acabar igual como acabou a Feia, a irmã. Nós temos que ter cuidado. E é tipo, de novo, São visões contraste com o completamente normal. diferentes. É, Nossa, agora que eu reparei que o Eric tá usando a mesma blusa que ele usa quando é criança. Aquela blusa com cordinha em cima. e que o Grisha também usava. Ele só tem um, aparentemente só tem um modelo de Só tem uma camisa. camisa. É Tipo, igual o armário da Mônica, da turma da Mônica, sabe? Abre, é tudo é, igual. porque no capítulo passado, quando tá mostrando as memórias deles, o, quando o Eren bebê, o Grisha tá usando essa mesma camisa. Nossa, gente. Além de não lavar o cabelo, também não lava a roupa. Pois é. Aí nós Bom, temos. mas enfim, eu achei essa cena realmente muito bizarra, assim, muito inesperada. Não, nem eu achava que o Eren faria isso. Nem eu achei perturbadora. E o resto do capítulo só deixou ela mais perturbadora ainda. Porque aí nós temos aí de novo o bicho sai de lá, e nós temos um vulto assim da história do ângulo que o Eren tava quando beijou a mão dela. E o Grisha sai de lá, segurando a seringa, todo acabado, cai no chão, fica totalmente estraçalhado, dizendo que ele matou, esmagou ele, até mesmo as crianças. Ele sentiu isso com as próprias mãos dele, como era horrível, e aí foi a parte mais chocante, assim, um dos plot twists que eu não esperava. É que ele grita que o Eren, eu matei a família Reis, menos o pai. Isso é o suficiente? Você tá feliz agora? Tipo, isso é muito bizarro, gente. Essa cena foi muito bizarra, porque assim, o Grisha é um personagem muito difícil, assim, pra mim. Eu nunca me senti tão confusa em relação a um personagem numa obra de ficção, como eu me sinto em relação ao Grisha. Porque normalmente tem aquele personagem que você sabe que ele é ruim, mas você gosta dele. Aí você fala assim, ah, pô, vou dar uma passadinha de pano aqui, porque o cara é gente boa, ele é ruim, mas o Grisha não, tipo assim, quando eu li o começo da história, né, no começo você gosta dele, tipo, ele é o pai legal, mas assim, depois que você vai conhecendo ele e tal, é, eu pensava assim, ah, nossa, que desgraçado. Aí depois eu lia um capítulo e eu via que ele tinha sido, sei lá, usado. Eu falava, ah, coitado. Aí daqui a pouco a filha dele, a irmã dele morria. Ah, coitado. Aí, tipo assim, aí ele matava todo mundo por causa da irmã, ah, filho da puta, sabe? Tipo assim, você vive nessa dúvida. E eu tava total no desgraçado. E aí, de repente, vem uma cena dessa e eu falo, tipo, caraca, o cara é um coitado mesmo, assim. Eu acho que ele é um coitado, isso é fato, sabe? Agora,
O que que a gente vai sentir depois dele ser um coitado ainda é uma incógnita pra mim, assim, porque eu acho que ele errou muito, mas eu tenho uma certa pena dele mesmo, sabe? Eu acho que ele errou, mas ele tentou se redimir e ele acabou errando mais e mais, sabe? E coitado, tudo que ele tentou fazer, Midas ao contrário, né? Tudo que ele toca vira merda, porque tudo que ele tenta fazer dá errado. Mas essa cena é realmente muito forte. Tipo, dá pra ver, assim, as caras de desespero que o Sayama faz, né? Desespero dele mesmo, de falar, você tá satisfeito? Olha o que que eu fiz e tal, tipo, olha o que que você causou. Acho que é algo que ninguém esperava que essa cena aconteceria. E fica a dúvida do matei todo mundo menos o pai, né? Se foi um pedido, que no caso é o Rod, se foi um pedido do Eren ou se foi só uma coincidência e ele avisou, ó, matei todo mundo, mas o pai tá vivo. Uhum. Não sei. Eu acho que foi uma coincidência. Eu tô apostando mais na coincidência também agora, apesar de que, enfim. E o meu problema principal com o Grisha, porque ele era um escroto, mas ele tinha a chance de se redimir, né, com o Zeke. E ele tinha a chance de se redimir com o Eren. Só que eu achava que ele não tinha mudado nada, porque no fim ele ainda matou a família real e no fim ele deu todo esse trabalho, todo esse plano pro filho dele. E aí agora descobri que ele não queria ter Sim. feito isso e que na verdade foi o filho dele que tá manipulando ele para fazer isso, me deu muita pena dele. Eu não acho mais. Eu não tenho tanta visão assim mais negativa do bicho agora. Mas enfim, aí ele pergunta Coitado. pro Eren se Held vai poder ser salva por causa disso que ele fez. Porque ele fica perguntando por que é que você não me mostra tudo, por que é que você não me mostra a muralha sendo destruída, o dia que é destruído, se a Carla vai ficar bem, se não tinha realmente outra forma de salvar as coisas. Tipo, e dá pra ver que ele foi manipulado para fazer aquilo, que o Eren fez ele fazer aquilo, e é muito horrível. É estranho. Uma coisa que eu fiquei assim pensando era por que que o Eren não avisou, por exemplo, que a mãe dele ia morrer? É porque Tipo, eu se ele acho tem acesso. se o Grisha já se conformasse com aquilo, o Grisha não ia conseguir. Se ele soubesse que a Carla ia morrer de qualquer jeito, ele talvez não quisesse seguir com o plano menos ainda, sabe? E desse a de Cara, mas esperança, por que que. tipo, se Mas, tipo você assim, fizer isso, você pode talvez salvar a Carla. Aí. mas por que que o Eren não tentou salvar ela? Porque, tipo assim, filho da puta, é. Mas, pô, a gente sabe que ele gosta da mãe dele, sabe? Tipo, por que que ele não tentou salvar a mãe se ele sabia que a mãe ia morrer? Fica a questão. Foi uma coisa que me deixou um pouco encucada, assim. Uhum. Bem, aí o Grisha vê o Zeke, aí ele fala que o plano que você tem não vai se realizar, o que vai se realizar é o que o Eren quer. E de novo, isso tudo se passa com a gente tendo com imagens da cena do Eren beijando a mão da história passando pelo fundo. E aí o Zeke fala: o que é que você tá falando? Por que é que você tá falando isso? Aí o Grisha explica que ele viu as memórias do Eren do futuro e que ele viu que uma coisa terrível vai acontecer. E ele pede pro Zack impedir o Eren. E outro ponto aí, tipo, a gente sabe que o futuro que o Eren viu é uma coisa que ele almeja, que acha que é bom, mas aí a gente vê outro personagem que é o Grisha, que viu essa mesma coisa, teve esse mesmo relance e disse que é uma coisa horrível e que o Zack tinha que parar o Eren antes que isso acontecesse. Só para reforçar que não necessariamente o que o Eren tá fazendo é bom pra ele, pra Eldia, pra todo mundo, enfim. E aí a gente entra no paradoxo temporal. Basicamente, o Grisha teve acesso a essas memórias do Eren e o Eren teve acesso a essas memórias do Grisha quando ele beijou a mão da história. Aí o Eren viu o futuro dele pelas memórias do Grisha. É complicado, né? Eu tô olhando pra cena, né? Tipo assim, pra entender esse pedaço. Cara, eu não sei, assim, eu acho que foi isso que deixou todo mundo meio assim, né? De que isso pudesse virar uma história de
de viagem no tempo e tal. Eu acho que, mais uma vez, viagem de pessoas no tempo não, mas viagens de memória sim. Não sei se eu chamaria isso de paradoxo temporal, porque não deixa dele criar um paradoxo, né? É um Porque, tipo paradoxo assim, porque a eu ação dele vejo. do futuro alterou o passado, que vai alterar o futuro. Esse é o paradoxo. Tipo, ele já tem um destino, não vai dar pra fugir desse destino, mas é o futuro que influencia que esse passado aconteça e o passado influencia que o futuro aconteça. Aí fica esse paradoxo. Mas eles têm um Eu acho que destino e não pode fugir disso. tem uma coisa que eu acho estranha, que é, tipo assim, já tem um tempinho que essa cena aconteceu, né? Do Eren beijando a mão da história. Uhum. E aí ele tá esse tempo todo, tipo assim, ele sabe disso esse tempo todo, ele tá planejando esse tempo todo, porque, tipo Sim, assim, a gente tem uma ideia mas, do Eren mudando entre aspas, assim, mas seguindo mais esse caminho agora, né, no, tipo, mais pra depois do time frente, mas skip. parece que não, né? É porque ela foi uma das Sim, últimas cenas antes do time skip. Ela foi a última cena antes do time skip. Só que a gente associou as não, mudanças mas o, dele principalmente por causa das memórias que ele recebeu do Grisha da época do Kruger. Só que, na verdade, o principal, pelo que a gente viu aí, são as memórias que ele recebeu quando ele tocou na história. Só que elas aconteceram não, quase ao eu mesmo entendi, tempo, aí a gente pensa que ficou assim. Mas aí foi. eu entendi. Eu acho que ele, tipo, A não minha aceitou, questão, ele tipo, não aceitou isso de primeira, que ele duvidou disso, que ele esperou para ver se acontecia outras coisas que ia acontecer, mas que ao pouco foi se provando que ia ser aquele caminho mesmo. Enfim, pode falar, a minha desculpa. questão é que, tipo, não, é que aí, tipo, depois disso, eles chegam no oceano. Uhum. Aí, beleza, tem a cena do oceano lá dele falando que os inimigos, vou ter que matar todos eles e tal. Só que, daí depois disso, não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas assim, logo depois ali do oceano e tal, a gente tem essas cenas que a gente viu por flashback, deles no trem, não sei o quê. O Eren ainda parece uma pessoa normal, né? Até o momento em que ele dá a surtada, depois que ele encontra depois que o povo vai pra lá, e Helena e tal, vai pra lá, passa um plano do Zack, ele dá uma surtada e vai pra Marley sozinho. Então, Não, assim, mas na esse povo minha sempre tava cabeça. lá. Esse povo sempre tava lá depois do. Não, mas não logo depois que eles chegaram no oceano, tem um tempinho, Não, tem um ano entendeu? Um só. tempinho. Então, 4 mas aí, meses, tipo, aliás. na minha cabeça, não teria sido, tipo, desde o momento que ele tocou na mão da história, ele já sabia que aquilo tudo ia acontecer e ele ficou carregando isso esse tempo todo. Então, Entendeu? O ele que eu não quis vê dizer é que, assim, ele na não. minha cabeça, Ah. isso tinha mais relação com depois que ele conversou com a Helena, com essa galera do Zack. E aí ele começou a, tipo assim, os planos do meu irmão, não sei o quê. Eu sempre interpretei dessa forma. E aí agora a gente descobre que, na verdade, isso vem antes. Antes dela chegar, antes dessa galera chegar, o, o- ele já. Ele já sabia que isso tudo ia acontecer, sabe? Ele já sabia que ele teria que ir pra Marley, que ele ia matar todo mundo no Então, festival, não sei o quê. Então, eu não creio que o Eren recebeu todas as memórias de todo o Flash, de tudo que aconteceu. Eu acho que ele recebeu algumas memórias e não dá pra gente afirmar quais foram essas memórias, de o que é que ele ia fazer. Eu acho que o foco, pra mim, eu não tenho certeza se ele recebeu memórias que ele tinha que ir pra Marvel, por exemplo, mas eu acho que ele recebeu memórias de que ele teria que usar. Ele recebeu memórias com certeza de que ele estaria nesse espaço aí na coordenada com o Zeke, então ele sabia que ele tinha que entrar em contato com o Zeke. E ele tinha que fazer tudo para entrar em contato com ele. E por isso que ao aceitar o plano da Helena e tudo mais, foi com esse objetivo, de chegar nesse dia aqui e entrar em contato com o Zeke. Mas ele não Pode sabia ser. como ele ia entrar em contato, ele não sabia se ele ia Tudo perceber que ele teria que que não fazer. ia. Ele não Uhum, sabia que ele ia fazer, mas ele planejou o possível para isso acontecer. E entendi. pode ser que ele tenha tido memórias assim antes. Tem muita gente que acha que tipo a cena lá da Sasha que quando ele começa a rir é porque ele foi nervoso, porque foi uma que ele pode ter visto essa memória da Sasha morrendo e que ela ter morrido serviu para tipo comprovar o que ele viu e ele começar a rir de desespero por causa disso também. Porque também tem um negócio de tá, eu vi o futuro, mas será que tá certo? Será que realmente tá certo? Por isso que eu acho que ele também não começou a agir imediatamente. Teve um período Sim, que pode ele ser. tentou buscar outras opções. Aí quanto mais ele se sentiu encurralado,
mas ele viu que ele tinha que fazer aquilo, que não tinha outro jeito pra ele. Eu acho que essa parte vai ter que ser ainda Não, eu melhor, acho que com certeza talvez a gente ainda ainda vai melhor ter coisas do ponto de explicada, vista né? do Eren, mas Sim, que tem que ter. Eu dá pra traçar esse desenvolvimento de como ele chegou até aí onde estava. Mas enfim, eu não acho que ele recebeu memória de tudo que aconteceu. Até porque ele não sabia de várias coisas lá de Marley, ele não sabia de que a Pieck ia enganar ele não sabia que aquela guerra ia acontecer daquele jeito, né? Ele provavelmente não sabia que ele Sim. ia ser decapitado. Eu acho que até porque se ele soubesse de tudo, não teria Ele só sentido. recebeu alguns flash, tipo, acho que até o próprio sonho dele e tudo mais. E aí o Grisha pede, né, Sim. pra ele parar o Eren, o Zeke parar o Eren. E eles saem das memórias, finalmente, depois do abraço lá do Grisha e o Zeke se abraçando. E o Eren fica zombando. Ah, poxa, você ainda nem viu a memória de como eu devorei o nosso pai. Aí Ai, gente, alguém dá na cara do Eren, dá sério, na vontade moral. de espancar ele nessa hora. Carla bateu pouco quando era Fica criança, muito gente, sério. bem vilão de filmes de terror, algumas coisas que ele fala nesse capítulo. Aí Sim, o Zeke fica assim, horrorizado de como ele fez o Grisha devorar o Rei das Muralhas e como ele fez tudo. E como ele usou esse poder do Titã de Ataque para usar essas memórias para convencer o Grisha a ir no objetivo dele e tudo mais. E aí ele vê o quão bizarro o Eren é. E o puta Eren fala bizarro que mesmo. que ele quis usar o Zeke exatamente para esse momento, porque ele usou o Zeke para poder fazer isso. E ele também Ou sabe. seja, o Eren traiu o Zeke, que traiu o Eren, que É, traiu o Zeke. Na verdade, tudo se resumiu a isso de novo. Aí o Eren explica, né? O que a gente já falou, que ele viu tudo isso quando ele tocou a mão na história e tudo mais. Aí ele fica com uma cara muito feliz e realizada de vendo esse futuro que ele viu, que ele acha que é bom. E que ele fica encantado quando ele vê essa perspectiva desse futuro, que a gente não sabe qual é. Cara, essa cara que ele faz. Aqui eles traduziram como viu, né? Eles não traduziram como cenário. Uhum. Mas essa cara que ele faz é muito, muito bizarra, assim, tipo, ela é uma. Não sei, assim, é uma cara meio contemplativa, assim, do tipo, não sei se ele tá exatamente feliz, assim, parece que ele tá extasiado, sabe? É bem estranho, assim. Depois você mandou aquele post falando que algumas pessoas compararam essa cena que ele fala do cenário ao cenário final de Monster e tal. Eu fui ler aquele post porque o cara que escreveu um youtuber, assim, tipo, ele tem umas análises bem legais e ele começou a ler Shingeki há pouco tempo. Eu não sei se vocês já viram Monster, mas enfim, tem um vilão mal, muito mal, tipo, muito mal mesmo, e ele tem um cenário final que ele quer mostrar só para algumas pessoas. Ele acredita nesse cenário final. Ele acredita não, né? Ele só existe esse cenário final na cabeça dele, e ele acha que algumas pessoas selecionadas podem ver esse cenário final com ele. E aí algumas pessoas falaram que essa cena do Eren parecia esse vilão da história falando do cenário final. Eu acho que não, porque acho que são maldades diferentes, assim, em Monster é um vilão muito nihilista, assim, o cenário final é o nada, é a total destruição, é o fim de todo mundo que sabe o nome do tô dando um leve spoiler, mas assim, eu juro que isso não prejudica a experiência de vocês, não. É, assim, é um nada mesmo, é um total nada. Ele acredita que o final é o nada. E o Eren, eu não vejo ele dessa forma. Eu não acho que ele vai por esse caminho. Eu acho que que o cenário final do Eren é as coisas acontecendo do jeito dele. É ele conseguindo a liberdade dele, mesmo que para isso ele tenha que pisar nos outros e tal. A única coisa que eu vejo de parecido entre os dois é, eu lembrei disso até no começo do vídeo, quando eu tava falando que da coisa de você nascer mal e ainda por cima o meio te corromper. É algo que acontece com os dois vilões, assim, da história. Mas eu acho que isso é algo bem comum em vilões, em geral. Então, Uhum. assim, eu não vejo essa relação, não, apesar de eu achar esse cara que falou disso, um cara que entende bastante sobre Monster, assim, eu já assisti todos os vídeos dele, ele tem vários vídeos sobre Monster, que é uma história que às vezes é um pouquinho complexa,
Então, assim, eu gosto das análises dele, mas eu acho que em relação a Shingeki, não, assim, não vejo essa comparação entre os dois. Todo vilão, botando o Eren aí como um vilão, ele tem algo que ele mira, assim, sabe? Eu acho que a questão foi porque os dois usam a palavra cenário e essa questão dessa cara contemplativa, assim, porque o vilão de Monster, ele também é sempre muito apático, né? Sempre muito com cara de nada, mas não vejo essa relação, assim, entre as duas coisas, não. Acho que o cenário do Eren ele é um lugar onde a opinião dele vale mais do que a dos outros mesmo, onde a liberdade dele é superior à liberdade dos outros. É. Enfim, aí quando eles voltaram pra coordenada, o Zeke ordena que a Amy execute o plano dele de tornar os Eldianos inférteis. E o Eren fica pistola, assim, puto mesmo. Aí o Zeke fala que o Grisha pediu pra o Zeke impedir o Eren. E o Eren, nesse momento, ele arranca os dedões dele para conseguir fugir das correntes e ir atrás da Irme. Aí o Zeke fala que não tem sentido, você não pode impedir ela depois que ela começou a se mover. E acaba sendo nisso, do Eren quase chegando nela pra tocar nela. E acaba ali. E eu acho que nós não Eu fiquei um ter mais pouco, coisas assim. Hum. eu fiquei um pouco preocupada com essa cena, Eu também fiquei. porque o Isayama sempre me deixa essa sensação de que ele vai fazer o Eren tá certo, e isso me incomoda. Então, eu vivo sempre essa angústia, assim, mas eu acho bom. Eu gosto dessa sensação, porque senão a história seria muito previsível. Mas eu gosto dessa sensação de que as coisas podem desandar do que eu acredito a qualquer momento. Mas eu sempre fico muito preocupada, assim, porque, cara, o Zé pegar e falar assim, ninguém nunca conseguiu parar ela, e aí aparece o cara correndo. Qual a primeira coisa que você pensa? Que ele vai conseguir parar, né? Ele é o protagonista, ele vai conseguir Até parar. porque a gente já sabe que não é o plano do Z que vai dar certo, é o plano do Eren que vai dar certo. Então, ele vai parar ela de algum Se jeito. isso é bom ou ruim, são outros 500. Uhum. Mas ele vai conseguir parar ela de algum jeito. Eu acho que vai ser legal, que eu acho que se ela encostar nela e a gente ter uns flashbacks assim de todo esse período das coisas dos titãs, eu acho que vai ser bem legal. Acho que seria bom por esse lado. E- Eu vi muita gente falando assim, entre os dois planos, tipo assim, entre o plano do Eren, que é matar os inimigos, e supondo, né? E o plano do Zeke, que é eutanasiar toda uma população, eu acho que o menos pior é o plano do Eren. Cara, eu acho que não tem por que você comparar uma coisa horrível com outra coisa horrível, sabe? Não é possível que não exista um terceiro caminho. Tem que existir, sabe? Não tem por que não existir. Então, assim, eu acho que é muito fácil a gente dizer que o plano do Eren é melhor, porque o plano do Eren mata o outro. Ele não mata o povo que a gente aprendeu a amar, entre aspas, assim, né? Porque, tipo, os Eldianos são o povo que a gente viu desde o começo. Então, assim, pô, você vai matar o povo que são os protagonistas, o povo que eu gosto? Não. Deixa matar os outros, sabe? Mas eu acho que essa visão ela é muito superficial. Eu acho que os dois planos são horríveis, não tô falando que o Jack tá certo, não. Mas, assim, tem que ter um terceiro caminho, gente. Não tem por que não ter. Eu acho que tinha mais no terceiro caminho onde faz deles dois fazerem as desgraças que eles estão e agora eles estão numa encruzilhada por causa desses dois. Enfim, comparando os dois, que eu comparo mesmo, eu acho os dois ridículos, porque eles também querem decidir o futuro de todo mundo. Eles são dois ninguém. Sim, Eles têm essa mania de querer decidir as coisas por todo mundo. Mas, assim, comparando por números, eu vou ficar com o do Zeke, porque o do Zeke morre menos gente. é difícil, cara. Eu não sei, assim. Eu acho que tem que existir um terceiro Não, caminho. tipo, Assim, eu entendo a lógica do plano do Zeke, eu tenho mais simpatia a ele também, porque eu sei que não é só os outros povos que estão sofrendo por causa da coordenada. Eu sei que os Eldianos também sofrem por causa da coordenada, e que enquanto a coordenada existir, eles mesmos nunca vão ter paz entre eles mesmos, porque eles estão sempre reféns da pessoa que tivesse poder. Então, eu apoio que tem um fim a esse poder e que se for precisar acabar, assim, que se esse fim for acabar com o fim dos Eldianos, desde que o pessoal também entre consenso, porque é claro que não vai ter,
Eu acho Cara, que. mas eu acho que é muito cruel. Eu acho que é muito cruel a gente falar que a única saída é um genocídio. É tipo assim, você acabar com um povo inteiro. Não, tipo, Por mais que eles sofram, assim, sabe? eu acho que o Tipo, Zeke não tem cara, o direito de tomar essa decisão, mas eu acho que sim, a exatamente. coordenada tem Mas eu que. também não Eles acho que. têm que encontrar um jeito de anular a coordenada, porque enquanto ela existir, Sim, os mas eu não povos acho indianos nunca vão ter que. paz. Esse é o que eu queria falar. Sim. Não, eu concordo plenamente com você, mas eu não acho que esse jeito seja destruir toda a população. Sim, eu também não. Porque o Porque não plano do der Zeke certo, é e esse. como a KM disse, eles não têm que pagar pelos erros dos seus antepassados. Exatamente, sabe? Aliás, não É é nem tipo assim, pagar eu pelos erros vou. dos seus antepassados, porque nesse caso eles seriam reféns dessas pessoas da coordenada caindo na mão de gente doida. Igual o Eren. Como caiu? É, Enfim, é complicado. É uma encruzilhada. é. E é que a gente O não bom sabe é que nenhum como dos dois o. tá certo e que a gente tem que sempre pensar nas outras opções, tipo como o próprio Armin e a Range estavam querendo pensar. Aí a gente não sabe qual é a saída que o Saima É, vai usar. Eu acho que o que ele pode fazer é, tipo assim, fazer o Eren parar o Zeke. E aí todo mundo vai falar assim, porra, isso aí, o Eren, herói, não sei o quê. Aí executa o plano do Eren, que é uma merda tão grande, sabe? Tão grande quanto, sabe? Então, tipo assim, no fim das contas, o que que adiantou ele ser o herói? hum, Em nada. Ele parou um plano pra fazer outro pior ainda. Não sei. bem, essas são as minhas considerações sobre o capítulo. Minha cabeça já tá dando nó toda vida que eu penso sobre ele. 1 hora e 23 minutos. Eu vou cortar coisa ainda. Mas enfim, obrigado, gente, por escutar mais um podcast. E até a Sim, próxima. a gente vai fazer o questionário. É, espero que o 122 esclareça mais coisas pra gente também. É, então tá bom, gente. Até a próxima. Até.